Criadores aromáticos, que tal aprender a fazer um sabonete para comemorar a Páscoa em grande estilo? Eu, Adriana de Souza, artesã e química do Império das Essências, vou passar uma receita sensacional para vocês. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho e vem participar da nossa aula que foi gravada aqui na nossa unidade do Jabaquara. E já fica o convite para você vir conhecer a nossa loja física. Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não fez aula comigo, eu sou a Adriana, trabalho aqui no Império, eu dou as aulas, monto as receitas, né? Gravo os vídeos, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Hoje, como eu falei, vai ser uma aula bem diferente, né? Que nós estamos gravando também para o pessoal que está em casa, no YouTube, assistindo a gente. E nós estamos na loja do Jabaquara. E hoje a gente tem plateia, né? Então, isso vai fazer um vídeo para a gente no YouTube mais dinâmico. Por quê? Porque vocês podem participar com a gente fazendo perguntas. Então, eu vou desenrolando aqui as receitinhas com vocês. E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando e a gente vai respondendo, né? Porque muitas vezes as dúvidas que vocês têm aqui também é a dúvida que o pessoal tem em casa e não consegue tirar. Então a gente, para deixar uma aula aí bem dinâmica, pode fazendo as perguntas que nós vamos respondendo. A aula de hoje, nós vamos estar apresentando um sabonete de glicerina, aquele sabonete em barra, e que a gente fala que é um sabonete iniciante. Por quê? Por que é iniciante? Nós vamos iniciar a preparação lá do comecinho, desde apresentar a base, picar a base, levar a base para o derretimento, colocar os ativos e falar o que são esses ativos e depois mostrar o produto pronto também, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa aula pelos sabonetes de glicerina. Bom, aqui nós temos dois tipos distintos de glicerina que nós vamos trabalhar, né? Então, a gente trabalha com outras marcas também, então a qualidade do sabonete vai ser a mesma, independente da marca que vocês vão usar. Então, a gente vai usar essa daqui hoje, que é a base da nossa terra, tá? E as temperaturas, indicação, quantidade, modo de preparo, serve para todas elas. Então, a mesma explicação, independente da marca, é como nós vamos trabalhar. Então, aqui eu vou começar com a base de glicerina transparente, tá? Por que transparente? Ela não tem nenhuma pigmentação. Então, se eu quiser trabalhar com algum elemento dentro, eu posso utilizar ela porque ele vai ficar aparente. Se eu quiser fazer um sabonete com uma cor mais intensa, é com ela que eu vou utilizar. Por quê? Porque ela absorve mais a cor. E aí tem também a base de sabonete de glicerina branca, né? Então ela já tem um pigmento chamado dióxido de titânio que tira a transparência da base. Então ela fica opaca, tá? Então a diferença entre elas, se a gente for olhar na composição, é só esse produto que tem a mais, que é um corante branco, que ele tira a transparência. Para quem gosta aí de fazer um sabonete mais natural, a gente também tem na versão a 100% vegetal, tá? Então também tá na transparente, tá na branca e o modo de se trabalhar vai ser o mesmo, tá? Então a gente pode aí trabalhar com a 100% vegetal ou com essa que é a comum da mesma forma. Bom, eu vou fazer aqui um sabonete que a gente chama de sabonete bicolor, porque ele é preparado com duas cores. Então, nós vamos fazer essa barrinha aqui, ó, de sabonete. Então, nós vamos colocar no molde de forma que uma cor não vai ultrapassar a outra, tá? Aqui eu escolhi, né, um amarelinho com a cor de chocolate, exatamente para trabalhar com as duas bases e mostrar como a gente consegue fazer também o tonzinho do chocolate, tá? Então, nós vamos preparar esse. E aí eu fiz também, ó, no molde de ovo de Páscoa, eu fiz a mesma técnica, só que é claro, aí o ovo, pelo formato, ele acaba se misturando um pouco mais, mas mesmo assim ele vai ficar manchado, vai ficar bem diferente. E na verdade dá vontade de comer, né, gente? Porque eu fazendo esses sabonetes ontem, falei, meu Deus, um chocolate, hoje era tudo que eu queria. Bom, vamos iniciar aqui então pela pesagem da base,
tá? O que a gente aconselha? Derreter sempre uma quantidade inicial de 200 gramas. Por quê? Porque é mais fácil para trabalhar, tá? Eu aqui, como vou fazer só uma demonstração, eu vou derreter 100 gramas de cada, mas eu vou acompanhar fielmente aqui esse derretimento. Por que a gente aconselha derreter a partir de 200 gramas? Quem ainda não fez sabonete, não tem prática, o que pode acontecer, né? Ter um banho-maria que está muito quente, aí a gente coloca a base ali, ela vai secando. Aí muita gente fala assim, eu mal coloquei a minha base para derreter e ela está secando, ela está criando grumos. É devido à pequena quantidade de base numa panela muito grande. Então, o diâmetro da panela vai interferir na quantidade de base que eu posso derreter. Quanto maior o diâmetro dessa panela, mais base eu vou ter que colocar para esse derretimento, tá? Depois, com a prática, nessas panelinhas que a gente tem, vocês vão conseguir derreter também 100 gramas por vez, mas assim, olhando mesmo, acompanhando esse processo de derretimento. Então, vamos lá. Como eu vou fazer em duas cores, é claro que eu vou trabalhar com duas panelinhas, tá? Então, primeiro passo aqui, eu vou cortar a minha base de glicerina. É muito importante, quando vocês forem abrir a embalagem de vocês, olha, aqui no verso da embalagem tem o prazo de fabricação, lote e validade. A validade é muito importante para a gente não deixar o nosso produto vencer, né? Então, sempre que eu for começar a cortar a minha base, eu sempre vou começar pelo lado oposto, porque aqui eu tenho informações que são bem válidas para a gente, porque muitas vezes nós não vamos usar aquele quilo de uma única vez, então a gente pode guardar aí com segurança, tá? Então, eu vou começar aqui cortando a minha base e eu quero 100 gramas. Ó, deu 91 gramas, foi por pouco. Mais um pouquinho. Adriana, eu não tenho a balança, o que eu faço? Como que eu vou medir aí essa quantidade, ou de 100 ou de 200 gramas que você está tanto falando, né? A gente pode ter aí em casa uma régua, eu vou medir, a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? A gente mede o comprimento da base e a gente divide em partes iguais. Se eu dividir por 10, vai ter 100 gramas. Se eu dividir por 5, vai ter 200 gramas. Se eu dividir em 4, 250 e assim por diante. Então, não necessariamente para quem está iniciando, vai precisar aí ter uma balança. Então, a gente pode, né, fazer também a medição dessa forma. Então, olha aqui. Primeiro passo. Pesei, eu vou cortar essa base em pedaços pequenos para facilitar o processo de derretimento. Aqui eu vou cortando a nossa base, então, bem cortadinha. Próximo passo, agora eu vou cortar a outra cor, tá? Só que assim, a outra cor eu quero fazer um tom de chocolate. Como eu falei no início, a base branca, ela não me dá tons mais fortes. Eu não consigo fazer um tom, mas cheguei com ela. Então, o que eu posso fazer? Quando eu quero utilizar a base branca e ter uma coloração mais escura, eu vou misturar ela na base transparente, tá? Então, aqui, mesma coisa, ó. Validade de cá, eu vou cortar de cá. Eu vou cortar meio a meio. Então, eu vou pegar mais ou menos 50 gramas aqui da minha base transparente. Deu 42 gramas. Vamos lá, mais um pouquinho. Deu 53 gramas, tá? Ó, vou cortar aqui também. Então, a primeira parte da base para fazer a outra coloração. E agora eu vou cortar 50 gramas da minha base branca. Tô errando sempre de pouquinho, ó. Deu 46. Agora deu.
e vou picar junto com a base transparente, tá? Então, a base transparente tá aqui, eu vou cortar agora essa base branca junto com a base transparente. Isso é só porque eu quero dar a cor do chocolate preto, tá? Feito isso, nós vamos levar agora as duas bases para o fogo. Então, ó, sempre em banho-maria, tá? A gente aqui não indica levar a base direto ao fogo, exatamente por aquele motivo que eu falei, né? A gente acaba colocando a base, ela tem um superaquecimento, ela derrete e seca, derrete e seca. Então, para a gente manter aí a qualidade do nosso sabonete, ter um sabonete brilhoso, bonito, ter fixação da fragrância que a gente vai utilizar, nós temos que fazer dessa forma, tá? Bom, aqui, como eu vou trabalhar em duas cores, o que eu vou precisar? Pigmento. Então, a diferença de usar um corante cosmético e um pigmento cosmético é que o pigmento, ele não migra a cor entre as fases. Se eu utilizar corante, ele vai migrar. Então, com o passar dos dias, o que vai acontecer? Uma cor vai passando para outra e vai ficar aquela coisa... fica feio, na verdade, porque ele vai ficar todo manchado, tá? E se a gente usa o pigmento, não há essa migração, certo? Vou utilizar o marrom aqui na panelinha, onde eu tenho metade da base transparente e metade da base branca. Não existe uma quantidade certa a ser colocada. A gente pode colocar até obter o tom desejado. Então, eu vou colocando e vou mexendo. Olha, aqui ainda ficou muito suavezinho. Vamos lá. Vou colocando mais um pouquinho, vou mexendo. Mais um pouquinho. Aqui já atingiu o tom que eu desejo. E agora, no amarelo, eu vou colocar o mínimo possível para fazer a parte do chocolate branco, tá? Não fica mais claro quando seca? O sabonete não, né? A vela ficaria mais claro. O sabonete, a corzinha que você tá vendo aqui no recipiente vai ser a cor que ele vai secar, tá? Ó, aqui eu vou até pegar já aqui, ó, porque ela já pingou, senão vai ser muito pra gente. Oi? Sim, vou colocar depois o cheirinho aqui, né, a fragrância aqui fora. Então, olha, só esse pouquinho do pigmento que eu peguei amarelo já foi o suficiente para atingir a minha base. E olha, ainda tem uma pelotinha ali, nós vamos aguardar para poder continuar aqui a preparação do nosso sabonete. Enquanto isso, nós vamos preparando aqui, olha, eu vou utilizar o Lauril. O Lauril, ele é bem conhecido dentro desse ramo de saboaria, né? Porque ele promove mais espuma no nosso sabonete. Então, algumas pessoas colocam, outras não colocam. Eu também gosto de trabalhar com o Anfóter. O Anfóter, ele tem a mesma função do Lauril, porém ele é um produto mais nobre, tá? Por que que ele é mais nobre? Porque quando a gente vai preparar um sabonete infantil a partir de 7 anos, a gente indica o Anfótero, porque ele promove aí menos ressecamento, irritabilidade na pele. Então, eu posso trabalhar tanto com o Lauril, tanto com o Anfótero, porque os dois, no final, vão fazer a parte de espuma do nosso sabonete, tá? Bom, aqui, olha, eu já vou tirar do fogo, por quê? Porque já derreteu, tá? Então, eu tenho aqui as duas panelinhas, já está derretido. Então, nós vamos iniciar a colocação dos nossos produtos aqui no nosso sabonete. Então, vamos lá, olha. Para cada 100 gramas, que é o que eu estou usando aqui, tá? De base, eu vou adicionar 5 ml de Lauril. Então, eu já vou medir 10 ml, porque eu coloco 5 ml em cada um. E aí eu vou tirando as coisas daqui, né? Porque aí o Lucas briga comigo que eu vou deixando tudo aqui em cima.
e aí atrapalha a câmera dele. Tá aqui, olha, vou colocar 5 ml. E vou colocar os outros 5 ml. Então, nós já colocamos o primeiro ativo, que é o espumante. Posso colocar também um outro ativo, e aí esse é bem opcional, e existe uma série que vocês podem aí escolher, que são os extratos glicólicos. Então, cada extrato glicólico, ele tem uma propriedade para a nossa pele, tá? Aqui eu vou colocar um mais neutro, que é de aveia, então ele é para um uso diário, para todos os tipos de pele, porque ele faz a parte de hidratação. Mas a gente tem extratos glicólicos que são adstringentes, cicatrizantes, enfim, tem uma série de extratos glicólicos que vocês podem escolher de acordo com a proteína que vocês desejam passar para a pele. E para essa receitinha aqui, ó, eu vou adicionar 3 ml em cada um. E também vou adicionar o quê? A essência, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, primeiro eu vou mexer. Mexi aqui, misturou. Eu vou usar um lançamento do Império das Essências, que é um lançamento para Páscoa. É a essência de palha italiana, aquele doce maravilhoso, feito com brigadeiro e bolacha de maisena, que, nossa, eu amo. Também 3 ml para cada uma. Depois vocês pedem para sentir o cheirinho ali, gente, é maravilhosa essa essência. Aqui, ó. Agora nós vamos mexer. Vou mexer aqui o primeiro, mexer bem mexidinho para a essência poder se misturar por completo. E vou mexer aqui também. Então, vamos lá, olha. Primeiro passo, para eu fazer a barrinha, como eu só tinha um molde da barrinha, eu já vou desenformar, vamos fazer antes, né? Mesmo porque eu já mostrei para vocês. Então, ó, barrinha sai aqui. E o segredo está exatamente aqui, ó. Eu vou verter as duas panelas ao mesmo tempo e vou derramar ao mesmo tempo as duas bases, tá? Então, vamos lá. Ó, deixa chegar bem no biquinho. E o próximo segredo é não bater na mesa. Porque se eu bater na mesa agora, elas vão se misturar, tá? O restante que sobrou, olha, eu posso fazer bombons menores. Então, aqui eu vou fazer um bombom branco, vou fazer um bombom na cor de chocolate. E aí eu posso fazer bombons menores ainda, porque aí a gente tem uma infinidade de formas para bombom. Eu vou colocando uma aqui. Vai dar para mais um grandão aqui, ó. E vou colocar mais aqui. Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Eu vou repetir aqui porque aí vai sair lá o áudio para quem está em casa também. Uma vez que a gente derrete a base, eu posso derreter ela novamente? O ideal é não, mas se sobrou um pouquinho, como no meu caso aqui, ó, eu precisaria estar com mais uma forma aqui, só que eu vou usar ela para fazer vela, então ela já está ali para eu poder desenformar. Você derrete por mais uma única vez, tá? Porque o derretimento constante da base, o superaquecimento dela vai fazer com que produtos voláteis que contém dentro da base vão evaporando. E aí eu vou perder no brilho, eu vou perder na fixação da fragrância, né? Vou perder a fixação da essência. E no caso da base transparente, com o tempo eu perco a transparência. Ela vai ficando uma base meio que opaca, ela vai ficar feia, tá? Então, por isso que a gente deve, assim, olhar bem direitinho quantas formas eu tenho, vou calcular, não derreter tudo de uma vez, para a gente não ter que derreter essa base
novamente. Com isso, a gente vai ganhando na qualidade do nosso produto, certo? Mais alguma perguntinha dessa daqui? Bom, como eu falei, a gente não pode estar movendo, porque senão ela vai chacoalhar e o que vai acontecer? Ele ainda está líquido, ele vai acabar se misturando. Mas como a gente está na aula, não tem o que fazer. Por isso, ó, eu até coloquei em cima de uma bandejinha. Ó, eu vou tentar mexer bem lentamente para cá. Ó, consegui. Para a gente poder continuar o nosso trabalho. Então, na de chocolate eu poderia colocar cacau? Então, você pode colocar uma manteiga de cacau, tá? Eu não gosto de colocar alimento dentro dos meus produtos. Por quê? Tem certos tipos de alimentos que tem que ser mantido em refrigeração, né? Então, quando a gente começa a colocar alimento dentro do nosso produto, eu tenho que pensar também na estabilidade dele na hora da conservação. Então, eu não costumo colocar cacau. Se for para um uso imediato, para um uso em casa, não tem problema, a gente pode colocar até 3%. Mas quando a gente está falando em um empreendimento, a gente nunca sabe como as outras pessoas vão armazenar isso. Então, eu já procuro não colocar alimento junto com os produtos, tá? Bom, aqui desenformei o meu sabonete. Aí as pessoas falam assim, mas quanto tempo para desenformar esse sabonete, né? Aí, essa parte, ela tem vários fatores. Primeiro, clima, é a temperatura do nosso ambiente. Quanto mais frio, mais rápido a secagem é dos sabonetes. Quanto mais quente, mais demorado é a secagem dos nossos sabonetes. Aqui, como a gente tem toda essa luz em cima dos moldes, ele vai ser mais demorado para secar, tá? Em casa, essa secagem é bem mais rápida, mas também vai depender se está frio ou se está calor. Eu sempre falo assim, ó, a gente espera em média 15 minutos para esses moldes pequenos, a gente toca em cima do sabonete. Se ele estiver firme, o nosso toque desenforma, tá? Desenformou como esse daqui eu desenformei, a gente sempre indica embalar em filme plástico, né? No máximo 2 horas. Por quê? A base de sabonete, ela é higroscópica. O que isso significa? Ela tem uma facilidade de absorver até a umidade do ar. Então, não sei se vocês já ouviram falar assim, meu sabonete suou, transpirou, melou, cristalizou. Enfim, é dado vários nomes para isso. É exatamente isso que acontece. Eu desenformo o meu sabonete, deixo ele lá em cima da bancada que eu trabalho, e aí tá um dia muito úmido. O que vai acontecer? Essa base ela vai absorver essa água. Horas depois, essa mesma base, ela libera esse excesso de água. E aí o nosso sabonete transpirou. Perdi o sabonete? Não. Nesse caso, vocês vão ter que ter aí em casa álcool de cereais. Aí vão pegar um paninho que não solte pelos. Eu sempre faço propaganda, sabe, Perflex? Ele não solta pelo. Então, encharca ali aquele paninho de álcool de cereais e vem passando de leve em cima do sabonete. Ele vai retirar todo esse excesso de umidade. Aí embala o sabonete para não acontecer de novo, tá? Então, aconteceu de transpirar em casa? Não tem problema, a gente consegue aí consertar. Então, aqui, desenformei, eu tenho até 2 horas para embalar. Adriana, desenformei tarde, não vou conseguir embalar hoje. O que vocês devem fazer? Tenha sempre uma caixa, pode ser uma caixinha dessas organizadoras, forra ali com papel absorvente, coloca todos os sabonetes ali, fecha para ela não ficar para o sabonete não ficar exposto ao ambiente, e aí vocês embalam no dia seguinte, tá? Bom, aqui depois então a gente faz a parte da embalagem, porque eu já trouxe um aqui, ó, já está embaladinho, filme plástico, né, de boa qualidade, porque ele é mais grossinho, ele vai segurar melhor. Quero colocar no saquinho de celofane, não tem problema, tá? Mas mesmo assim, quando eu vou usar um saquinho de celofane, eu ainda gosto de colocar ele nessa embalagem do filme plástico, porque se ele andar ali dentro do saquinho, o saquinho não vai ficar sujinho do sabonete, certo? Outra coisa, um outro detalhe que eu também acho importante ainda nos sabonetes, né? Quando eu acabo de desenformar o meu sabonete, cheiro. Nossa, ele tem cheiro de base, tem cheiro de álcool, ele tem cheiro de molde, ele tem cheiro de tudo, mas não tem aquele cheiro gostoso como eu cheirei a essência no frasco. Por quê?
ele também precisa de um tempo que a gente chama de tempo de cura. É o tempo em que essa base ela vai levar para secar totalmente, que é de 24 horas, tá? Então, se eu cheirar o sabonete, na hora que eu acabo de desenformar, ele tem um cheiro. 24 horas depois eu vou cheirar, ele já vai estar com aquele cheiro gostosinho da essência, aquele cheiro que parece ser álcool, que parece ser molde, que parece ser base, desaparece, tá? Então, a gente tem que aguardar. Também para o uso, né? Muitas vezes a gente acaba de desenformar o sabonete, vai lá e quer lavar a mão, aí o sabonete derrete. Ai, por que meu sabonete está derretendo tão rápido? É porque ele nem acabou de secar a base, a gente já está levando ele na água, então ele vai derreter também com essa facilidade, tá? Já teve, assim, pergunta diversas, quantos banhos dura um sabonete? Aí não dá para a gente calcular também, porque vai depender da temperatura da água, vai depender da força que a gente faz para esfregar esse sabonete na pele ou na bucha. Então, tem todos esses detalhes que com o tempo a gente vai pegando também. Adriana, é normal ele ficar assim mole depois que você começa a usar? Ou não? Então, é normal o sabonete ficar mole? Aí tem duas perguntas, ela completou, depois que começa a usar. E tem muita gente que fala assim, acabei de desenformar meu sabonete, ele tá mole, ele tá borrachudo, né? Então, vamos primeiro lá para a parte do acabei de desenformar e meu sabonete, ele está borrachudo. Aqui, a gente usou um parâmetro, eu coloquei 5 ml do Lauril, tá? Que isso corresponde a 5%. Eu coloquei 3 ml de um ativo líquido, que é o extrato glicólico, que corresponde a 3%. E coloquei mais 3 ml de essência, que também corresponde a 5%. Então, no total, eu coloquei 9% de líquido. A gente vê muitas receitas por aí que falam assim, não, vamos colocar só de extrato glicólico, já coloca 100 ml em 1 quilo, né? Então, aí já tem 10%. Aí coloca mais 8% de essência, coloca mais 8% de Lauril. Gente, aí só a gente já está usando um líquido ali dentro. Então, excesso de líquido vai fazer o sabonete ficar emborrachado, vai ficar mole. Ele já amolece a base na hora do preparo. E é normal, sim, quando a gente vai pegar esse sabonete que eu acabei de preparar nessas proporções, ele não ficar duro como sabonete de mercado. Por quê? Porque essa é uma base artesanal, ela leva menos química, então ela não é tão rígida como um sabonete comum. Então ele vai ficar mais molinho mesmo. Só que quando eu coloco o excesso de ativo, ele quase que derrete, ele quase que desmancha. Então isso também vai interferir na durabilidade. Às vezes a gente pega assim o sabonete, ele tá até meio gosmentinho, de tão líquido que ele tá, né? Então tudo isso são excessos de produtos líquidos que a gente vai colocando dentro da base e isso acaba acarretando outros problemas, tá? Toda a proporção para 1 quilo é sempre respeitando 5, 3, lógico. Referente a 1.000, né? Sim. Mas é sempre isso, 9% do total. Do total. A única coisa que vai diferenciar desse percentual é quando eu vou trabalhar com manteigas e óleos vegetais, tá? Por quê? Quando eu vou trabalhar com uma manteiga, quando eu vou trabalhar com óleo vegetal, o que acontece? Eles são produtos oleosos, são gordurosos e a nossa base não vai receber eles de bom grado, né? Então, eu vou precisar solubilizar tanto a manteiga quanto esse óleo com um tensoativo, que é o Tex 20 ou Twin 20, que é o nome químico do produto, tá? Então, a mesma proporção que eu vou usar de um óleo vegetal, de uma manteiga hidratante, eu tenho que colocar de Tex 20. Então, aumentaria aí mais 3% do tensoativo. Tá? Aí ficaria os 12%, que é o que a gente usa só se for o óleo. E assim, mas como que vocês chegaram nessas contas, né? Não foi uma criação do Império das Essências. Isso é uma regrinha das indústrias que fornecem as bases, é uma regrinha das indústrias que fornecem as fragrâncias e dos outros produtos químicos também, né? A gente não pode usar tudo na pele a 100%. Não posso pegar um Lauril e lavar minha pele só com Lauril. É um produto tensoativo a 100%. Então, ele tem uma margem que a gente pode utilizar dentro de um cosmético e isso não desencadear reações alérgicas. É a mesma coisa uma essência. Se as indústrias de fragrâncias recomendam colocar 3%, eu não posso colocar 6%. Por quê? Vai causar algum
problema. Então, a pessoa que fez aquela manipulação da essência, fez toda a formulação, ela sabe aquilo que ela pode ser aplicado dentro de um cosmético para não dar reação alérgica na pele, tá? Então, são parâmetros que a gente usa da indústria mesmo, da indústria cosmética, da indústria de fragrâncias, para a gente trabalhar com segurança, né? Nessa parte artesanal. Então, a gente sempre fala que isso é muito importante. Então, a pergunta, eu vou repetir a pergunta para o pessoal que está em casa. A pergunta é, se eu colocar, ao invés de 5% de lauril, a receita pede para eu colocar 50% de lauril. É errado? Aqui no sabonete é errado, sim. Né? Porque de 5 para 50 a gente está colocando muito mais aí, de 5 para 45, são 45% de diferença, né? Então olha a quantidade a mais de produto que eu vou ter. E mesmo porque a minha base de glicerina nem iria secar, porque é tanto líquido ali dentro que ela vai ficar molinha, eu vou mexer completamente com a estrutura da base. Então assim, é muito importante a gente dar uma pesquisada, quanto de produto eu posso colocar, quanto eu não posso, para saber se aquela receita já está dentro do padrão, tá? Então, todas as receitas que a gente dá aqui, todas as receitas que a gente divulga aqui, é sempre em cima do padrão indicado para cosmético, para a gente não ter problema. E se eu não colocar o lauril, ele vai fazer espuma? Todo sabonete já promove espuma, né? Mas, então aqui, se eu for usar, vou lavar a mão, ele vai espumar. Só que o lauril ou o Amphoter, ele promove um pouquinho mais de espuma. Mas não chega a ser, gente, aquela espuma de um sabonete comum de mercado. Nós estamos falando de uma base de glicerina artesanal. Então, ela espuma menos. Ela espuma menos porque ela tem menos química dentro da própria base, né? Então, o lauril é só para enfeitar um pouquinho mais, mas já contém dentro da base, então a base em si já vai espumar. E assim, é bem legal essa diferença, né? Vamos pegar o rosto como um exemplo. Eu pego um sabonete comum, né, desses de barra de mercado, lavo o rosto, né, seco. A gente vai sentir a pele ressecada, puxando. Se a gente lavar o rosto só com o sabonete de glicerina, pode pegar um pedacinho da base, lavar só com a base pura, vocês vão sentir a diferença. Tá? Por quê? Porque a base ela já está num pH balanceado para a nossa pele, ela já é emoliente porque ela é de glicerina, então ela já tem um fator de hidratação e por conter menos química ela não resseca a nossa pele, tá? Então aqui são as características da nossa base de glicerina. Então, eu fiz uma base, eu usei o lauril e eu usei o Amphoter também, então não tem necessidade. Não, ou é o lauril ou é o Amphoter, porque os dois é a mesma coisa, tá? Só que o Amphoter, ele é um produto mais nobre, ele é muito utilizado em produto infantil. E o lauril, ele contém todas as receitas de sabonete líquido, todas as receitas de shampoo e pode ser utilizado por adulto. Então, tem essas duas escolhas. Quem, assim, normalmente eu indico muito o Amphoter, quem quer trabalhar com um produto mais nobre, né? Porque ele é um pouco mais caro, mas também ele tem essa coisa de não ressecar a pele, de ser um produto mais neutro mesmo, mais nobre. Por que eu derreti na panela esmaltada? Uma pergunta que chega muito aqui pra gente: posso derreter meu sabonete numa panela de alumínio? Não pode, porque o alumínio, conforme a gente leva para o aquecimento, a gente vai mexer, dependendo do que a gente está mexendo, pode ver que o alumínio risca, né? Então isso vai juntar ali na nossa base e não vai ser um produto legal para a nossa pele, tá? Então, sempre esmaltado, pó de inox e vidro. Vidro não solta resíduos, mas o vidro a gente não indica. Por quê? Se eu pegar um vidro, colocar aqui dentro desse banho-maria, o que vai acontecer? Por dentro do vidro, ele vai ficar todo belado, ele vai juntar água ali dentro. Enquanto está aquecido, sem problema algum. Tira aquele vidro dali, coloco aqui e o vidro começa a esfriar. Aquelas gotículas de água vai tudo para dentro da nossa base. E aí a gente vai ter o problema do sabonete transpirar. Então a gente pode evitar esse trabalho a mais que a gente teria depois de ter que tirar essas gotículas de água não utilizando o vidro. Então o vidro a gente deixa mesmo só para medida. Diana, você colocou bem líquida, né, a base na forminha. Eu posso deixar bater um pouco, deixar esfriar um pouco para colocar ou não tem essa necessidade? O que vai acontecer se eu ficar batendo aqui e ela começar a endurecer, né? Aí eu já vou ter uma textura diferente de quando eu vou colocar no molde, ela vai estar mais aerada,
tá? Com isso o sabonete também tende depois a derreter mais rápido. E também aquele brilho bonito, aquela coisa bem lisinha vai acabar, né? Então assim também vai interferir no sabonete. Se você quiser um sabonete rústico, vai ficar perfeito você deixar ele quase que endurecer dentro da panela para derramar dentro da forma. Então aí a gente já está mexendo mais com outros tipos de técnica, mas não tem problema algum. Eu inclusive gosto de trabalhar com, quando eu vou fazer aqueles sabonetes em barra, eu gosto de trabalhar com uma quase dura e a outra mais líquida, porque eu vou colocando, então elas vão se misturando, vai dando aquele efeito legal. Mas aí vai depender do tipo de sabonete que você quer. Aqui, como a gente está falando de Páscoa, o ideal mesmo é ter aquela coisa brilhosa, porque quando a gente pega aquele chocolate brilhoso, dá até mais vontade, né? Então aqui a gente vai tirar do fogo, até a gente colocar todos os ativos, mexer, derramar no molde, já tá na temperatura certinha para ele ter um ótimo acabamento, trair todos os vãozinhos ali que o molde de silicone tem e manter o brilho da base. Essa foi a nossa receitinha, então, dos sabonetes.